Tudo bem? Me chamo Emanuele e hoje eu vou ensinar a vocês um pouco sobre os sistemas. E na aula de hoje, vamos aprender sobre os sistemas locomotor e nervoso. Mas antes de começar a nossa aula, vocês saberiam responder qual interação esses dois sistemas possuem? Se você não sabe, vem aprender um pouco. Vamos aprender sobre o sistema locomotor. Bom, sabemos que o nosso sistema locomotor é formado pela combinação de dois sistemas, sendo eles sistema muscular e o nosso sistema esquelético. A gente sabe que esses dois sistemas são responsáveis pela sustentação, movimentação e locomoção do nosso corpo. Vamos começar aprendendo um pouco sobre a diferença, com uma comparação entre os dois sistemas, o sistema esquelético e o muscular. No sistema esquelético, a gente sabe que ele é formado pelo conjunto de ossos e estruturas cartilaginosas. Ou seja, nossos ossos possuem uma estrutura fina, uma estrutura grossa de cartilagem, que faz estarem ali, né? A maior função deles é a sustentação do nosso corpo, a proteção dos nossos órgãos, como pulmão, cérebro, coração. E eles também podem armazenar minerais. Olha só que legal! Já o nosso sistema muscular, ele é formado pelo conjunto de músculos. E também é responsável pela nossa contração, seja ela voluntária, como mexer as nossas mãos, ou involuntárias, como, por exemplo, o batimento do coração. Algumas funções dele é a nossa estabilidade, a nossa movimentação e aquecimento do nosso corpo para manter a gente quentinhos. Aí a gente também tem nossos tipos de músculos, ou seja, nosso corpo é formado por vários tipos de músculos diferentes. Os mais importantes são três, que é o músculo estriado esquelético, que tem a movimentação voluntária. Músculos estriados cardíacos, o próprio nome diz, que é a contração involuntária, ou seja, a contração dele você não precisa mandar, que já faz. Olha só, nosso coração, ele bate sem a gente mandar, vê só que legal? E também a gente tem os nossos músculos não estriados, que é a nossa contração involuntária e lenta, que ele normalmente é encontrado no nosso sistema digestório e respiratório. Muito legal, né? E uma das suas características, assim, é que ele não contém estriações, ou seja, ele não é estriado. Aqui a gente tem umas imagens para fixar melhor na cabeça de vocês. Caso você ainda não tenha captado, uma tabelinha, onde mostra as características, as células, a contração como ela é e a localização, onde você pode encontrar esse músculo. Muito interessante para ser estudado. Agora a gente vai navegar um pouco pelo nosso sistema nervoso. Vamos lá. Bom, o nosso sistema nervoso é responsável por captar, processar e gerar respostas. Olha só, viu? E ele pode ser dividido em duas partes. Então preste atenção, que são elas: sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. Então vamos aprender um pouco sobre nossos sistemas, né? Qual a diferença entre eles? No sistema nervoso central, a gente sabe que ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, apenas por esses dois. E também é a parte do sistema que garante a recepção e a e a interpretação dos estímulos. E normalmente ele é protegido por ossos e membranas. Já o nosso sistema periférico, ele garante a transmissão das informações dos órgãos sensoriais ao sistema nervoso. Ou seja, ele é aquele sistema que faz você tirar a mão quando você coloca numa coisa muito quente, que você tira super rápido. Ele está responsável por transmitir informação para o seu cérebro, para o seu músculo, para a sua mão, né? Sair rapidão do negócio quente. Muito legal, né? Bom, vamos aprender um pouco sobre a medula espinhal. Ela está localizada na nossa coluna vertebral, não é mesmo? E a medula espinhal, ela tem resposta rápida e involuntária. Então, ela não precisa você mandar para ela ter a sua resposta. É totalmente involuntária. E o nosso reflexo do encéfalo, o encéfalo não está envolvido nos nossos reflexos. O que significa que a medula pode atuar de maneira totalmente independente. Ok?
E agora o nosso encéfalo, ele é muito complicado de aprender, mas eu sei que vocês vão pegar rapidinho. Bom, ele está localizado dentro da nossa caixa craniana e possui algumas estruturas, sendo ela o tronco encefálico, que ela é formado pelo quê? Mesencéfalo, ponta e bulbo. O que eles fazem? O mesencéfalo está relacionado à audição. A ponte, como o nome próprio diz, pela ligação entre várias partes do cérebro. E o bulbo está relacionado com o controle de diversas funções, como, por exemplo, o batimento cardíaco. Também temos o nosso cerebelo. O que ele faz? Ele está relacionado principalmente com a coordenação de movimentos e o equilíbrio do nosso corpo. É muito importante. O diencéfalo, ele é um pouco mais... Como posso dizer? Isso vocês vão me dizer. Ele é constituído pelo tálamo, que é responsável por garantir os impulsos sensitivos para chegarem no cérebro. Como eu disse, a mãozinha quente, a mãozinha, por exemplo, num ferro quente. O tálamo é responsável por isso. O hipotálamo, que por várias funções, ele pode dizer que ele regula a água e a temperatura do nosso corpo. E o epitálamo, ele produz melatonina. Muito legal, né? Já o nosso cérebro é a porção mais desenvolvida que você pode encontrar no nosso corpo. Porque ele é dividido em duas partes, lado esquerdo e lado direito. Ou seja, ele é responsável por garantir muitas atividades motoras, como a memória, a inteligência, a emoção e a razão. É muito lindo, gente. Aqui, para vocês decorarem certinho onde fica cada uma. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso sistema nervoso autônomo. Isso aqui é mais uma curiosidade, caso vocês queiram saber um pouco mais. Ele é um componente do nosso sistema nervoso periférico e ele tem algumas funções involuntárias, tal como respiração, digestão, o endócrino e o coração, que é o cardiovascular. E ele apresenta duas funções, a simpática e a parasimpática. O parasimpático é responsável por fazer o corpo retomar no estado emocional. Ou seja, você está muito nervoso. Então, o seu sistema parasimpático faz você respirar mais devagar, ficar um pouco mais calmo. Já o simpático, ele é responsável para preparar o organismo a responder à situação de estresse e de emergência que você vai passar. Aqui a gente tem uma imagem onde divide de simpático para parasimpático para vocês entenderem melhor. Agora vamos para neurônios. Bom, neurônios é um pouco mais complicado, mas vamos lá. Eles são formados por um prolongamento de um corpo celular conhecido também como pericárdio. É no corpo celular que estão localizadas as informações genéticas. E os prolongamentos podem ser de dois tipos, o dendritos e os axônios. Bom, os dendritos são prolongamentos mais curtos, e os axônios são únicos e sempre vão ter ramificações. Entre a porção final do axônio e uma superfície de outras células, encontramos pequenos locais chamados de sinapse. O que isso quer dizer? Entre um neurônio e outro, vai ter uma finurinha, camadinha, uma finura fenda ali, onde eles vão fazer uma ligação, uma chamada, digamos assim, aonde eles vão trocar informações para que seu corpo funcione. Entenderam? E aqui tem a classificação e a função deles, que é: os neurônios multipolares, eles possuem mais de dois prolongamentos. Bipolares possuem apenas um dendrito. Neurônios pseudo-unipolares. O que eles querem dizer? Apresenta apenas um prolongamento e divide-se em dois. Ou seja, super simples, né? Unipolares, apenas um. E a função deles podem ser sensitivos ou aferentes. Ou seja, eles recebem os estímulos produzidos por fora do corpo e internamente. Olha só que legal. Bom, os motores eferentes, o que eles fazem? Eles conduzem o impulso nervoso para as glândulas e músculos lisos e estriados. E os interneurônios são aqueles que conectam um neurônio a outro, sendo encontrados no sistema nervoso central, CNC. Igual parece aqui.
Nessa parte onde está escrito receptor e neurotransmissor é onde ocorre a sinapse, onde ocorre a, como posso dizer, a troca de informações entre um neurônio e outro. Muito legal, né? Bom, e aqui a gente tem um mapa mental, que é muito importante para vocês estudarem e aprenderem um pouco mais sobre os neurônios de uma forma mais descontraída e mais legal. Muito obrigada por assistirem a aula. Espero que vocês tenham aprendido muito de uma maneira divertida e, divertida. Muito obrigada. Agora que vocês já assistiram a aula, já tiveram um pouco mais de conhecimento, vocês me saberiam responder qual a resposta da pergunta que eu fiz lá no começo? Vocês lembram qual? A pergunta dizia o seguinte: qual a interação entre os dois sistemas? Vocês sabem me responder? Vamos ver, hein? A principal interação entre os dois é simples. O nosso sistema nervoso está muito relacionado com o nosso sistema locomotor. Ou seja, sem o nosso sistema nervoso, não teríamos locomoção. E sem a nossa locomoção, a gente não andaria, a gente não ficaria de pé, a gente não faria muita coisa. Ou seja, vocês sabem aquele desafio que é bater na cabeça enquanto esfregam a barriga? Então, isso é tudo comando do sistema nervoso para os nossos músculos. Muito legal, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.